aqui no nosso estúdio. Vem cá, eu recebo Lucas Paganucci, que é psicólogo. Obrigada, Lucas, pela sua participação. Boa tarde. E também Mirelle Grifo. Tudo bem, Mirelle? Boa tarde, Boa Beto. tarde. Tem quantos filhos, Mirelle? Duas. Duas meninas? Duas meninas. Qual a idade delas? Uma tem 22 anos e a outra 26. Completou agora em abril. Brigam? Olha, constantemente. A gente sabe que briga, né? Briga. Não é igual quando era criança, mas os motivos mudam e as brigas continuam existindo, né? E aí, como é que você lida com isso? Você toma partido? Beta, são brigas assim, bem menos preocupantes como estas, né? Esse tipo de briga aí, porque aí já fala de caráter. Então, a minha atitude seria completamente diferente. Mas quando é uma briga igual, vamos supor, eu estava infartando e elas brigando, uma por telefone com a outra, quem vai com a mamãe para o hospital? Porque fica aquela coisa, será que a mamãe está infartando mesmo? Será que a mamãe está com frescura? Ah, você tem que largar o serviço, eu estou muito ocupada. E fica aquela coisa, uma jogando para a outra e a briga começa. Aquilo eu comecei a sentir mais dor e eu fui sozinha. Eu preferi ir sozinha, não queria nenhuma nem outra do meu lado, porque elas iam me fazer mais mal. Então, depois, tanto que quando foi na sexta-feira que aconteceu o fato, eu já tinha infartado, eu pedi a mais velha para pedir perdão à irmã mais nova, que elas estavam sem conversar. Chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto. Eu falei, por favor, pede perdão à sua irmã, se conserta com ela, porque eu não sabia se eu ia voltar, porque eu já estava sendo transferida. Então, ali, ela já imediatamente ligou e já fez as pazes com a irmã. E é como eu repito, a questão de caráter, esse lance de dinheiro, eu completamente ficaria do lado de quem foi lesado. Porque eu acho que nada justifica um irmão fazer isso com o outro, não. Lucas, os pais, quando a gente sabe, quando é criança, a gente intervém para tentar amenizar a situação, para um não machucar o outro. E na vida adulta, a gente também deve fazer isso? Muito bem, Roberta. Eu imagino que quando na infância, na adolescência, no processo de desenvolvimento, é importante o pai estar presente como um mediador e ajudar esses irmãos a resolver os conflitos, né? E não deixar que o pai resolve. Não, deu problema com o seu irmão, deixa que eu resolvo, né? Então é importante que ele sirva como esse mediador para que eles consigam entender uns aos outros, para que eles consigam entender as necessidades uns dos outros e como supri-las, né? E trabalhar de maneira colaborativa. Isso vai acabar auxiliando para que quando eles chegarem mais velhos, problemas menores, né, e desentendimentos diminuam a possibilidade de acontecer. Quando adulto, aí vai depender um pouco dessa criação, né? De como é que eles estão, até próprio os pais, como é que eles lidam com esses conflitos. Será que às vezes eles tendem a se calar, a se omitir, ficar passivo? Ou será que eles tendem a encarar com maturidade? Ou será que eles tendem a ir mais para a agressividade? Então, a gente pode ter visto aí no caso do Emicida que ele expôs isso. Não sei se foi qual foi a intenção dele, mas isso é uma maneira de você lidar com um problema que talvez não seja muito efetivo. Para que você precisaria expor uma coisa dessa, né? Você não conseguiria resolver de outras maneiras. Então, às vezes, o pai toma lado, aí a gente não sabe exatamente o caso deles, mas eu acho que o mais importante seria conseguir conciliar isso para que eles consigam se entender e eventualmente resolva. Pode ser que separe, mas pelo menos que se resolva aquela questão e tenha pelo menos restabeleça a harmonia. Eu quero saber de você aí de casa que está acompanhando a gente, com os filhos já crescidos. Você é aquele pai, aquela mãe que intervém, que tenta apaziguar, que pega o telefone e liga para um, liga para outro, ou não? Dá o tempo e o espaço dos filhos se resolverem. Conta pra gente como é que você lida em relação a isso. A gente vai ver agora o comentário da Marilza. Na verdade, ela mandou um vídeo pra gente, viu? Contando como é que ela age em meio à briga dos filhos. Vamos ver. Os meus filhos hoje estão grandes, mas eu sempre ensinei e quis mostrar para eles a importância de estarmos juntos, unidos, um defendendo o outro, né? Mas somos seres humanos, somos pessoas diferentes e temos que respeitar essas opiniões também. E como eu dizia para ele, né? Os estranháveis afetos existem. Só a gente precisa aprender a resolver.
Então, eu sempre entrava, mostrava, tomava partido, olha, seu irmão está certo, sua irmã está certa, este é o momento de pedir desculpa, me perdoe, fiz errado. Mas a gente, como adulto, como mãe, como mais experiente na vida, é o nosso papel intervir e dizer quem está certo, quem está errado, e a hora das desculpas e do perdão. Obrigada, Mariusa. Eu conversei com ela depois no telefone, nos bastidores. Ela falou que até hoje, se precisar, ela intervém sim, ela se mete, quer saber, para tentar sempre manter esse clima de paz entre os filhos, né? Você trouxe para a gente uma situação, dando um exemplo, mas todas as outras vezes, você também se meteu, Mirelle? Olha, minha filha mais velha, ela sempre reclama que eu, fico do lado da mais nova. E a gente que é mãe, a gente sabe que não é verdade. É porque tem os filhos que E a mais nova fala o quê? Ela é totalmente neutra, ela é sagaz, ela é aquele tipo de mais nova, caçula mesmo, que já sabe como agir. Mas eu recordei agora de algo que aconteceu comigo há um tempo atrás e foi muito difícil superar, porque o doutor falou algo aqui sobre expor, né? Eu estou expondo isso agora porque é um exemplo de superação também. Eu me mudei, fui morar de aluguel e deixei a minha casa. E era em cima, a parte, minha irmã e eu, nós somos em 4. E uma dessas irmãs minhas, ela foi e pegou a minha parte e construiu sem que eu soubesse. E a minha mãe sabia de tudo e não me ligou. Vem aqui intervir, vem aqui fazer alguma coisa. Ficou todo mundo em silêncio. Quando eu cheguei, meses depois, na casa, estava lá, tudo pronto. Aí eu voltei para casa chorando e pedindo a Deus, o que eu faço? Tá vendo? Olha só, se a mãe se mete, os filhos ficam chateados. E se a mãe fica omissa, os filhos também ficam chateados. Pobre, coitada da mãe, né? Sobra sempre para a mãe, essa é a verdade, Lucas. Pois é, aquele lance que a gente estava comentando até, né? Os filhos souberem terem essa capacidade de maturidade, né, de resolver as suas próprias questões, não ficar colocando a mãe como responsável pelas coisas, né, pelo como elas se sentem ou deixam de sentir. Um bom grau de maturidade é quando o filho consegue lidar com essas demandas sem necessariamente ficar solicitando a mãe, né? Fala. Exatamente. Inclusive, foi o que eu disse para minha mãe. Eu teria que ficar de mal de você também, mãe. Então, não tem como ficar de mal dela, nem de você. É passar um borracha por cima disso tudo e deixar. Mas você também não sabe se fazer. sua mãe tentou amenizar com a sua irmã, né? Você também não sabe disso. Olha, não constrói aí, sua irmã vai ficar braba. Na verdade, eu acho que ela achou assim, não vai dar nada, porque Mirelle é muito tranquila. Eu acho que ela não vai ligar. Eu acho que foi isso que ela pensou. Tem mais comentários aqui. Olha, eu tenho 5 filhos, nunca brigaram, eu não permito que briguem. Mas e aí, se brigar, você vai tomar partido? Vai entrar para defender um ou outro? Manda pra gente. Eu deixo eles se resolverem, porque seria melhor. E ensino a não ter mágoa um com o outro. Também tem comentários aqui. Meus filhos não são de briga, nunca brigaram, graças a Deus. Mas se brigarem, eu procuro saber o motivo. E se começar a brigar, eu dou 3 gritos, acabo na mesma hora. A mãe vai ter sempre essa visão, né? Como se ela conseguisse sempre dominar a situação. Mas nem sempre os filhos vão responder à altura. Igual, por exemplo, a mãe do Emicida e do Fiote, ela, com certeza, se depender da vontade dela, o quê? Vão resolver isso logo, de uma vez por todas? Mas não consegue mais a autonomia que tinha antes na vida dos filhos, né? Isso pode deixar a mãe frustrada também? Eu imagino que é até bom que seja, né? Porque é bom a mãe ir saindo de cena, para que os filhos vão tomando suas próprias atitudes, né? A gente mostrou a participação da telespectadora que comentou que às vezes ela vai lá no filho e fala assim, você tá errado, né? O filho, normalmente não se instrui, não se indica você dizer quem está certo e quem está errado. Mas um bom nível de maturidade, de avaliação dos filhos, é quando eles entendem, não leva isso para o pessoal. Não leva, eu estou sendo desaprovado pela minha mãe. Mas ela está me instruindo aqui, me mostrando como que eu acabei fazendo mal, né? E aí eu posso resolver.
Então, é importante que a mãe tenha essa posição de dar essa autonomia, essa capacidade dele de reconhecer as consequências do seu comportamento, para que ele tome isso. E é importante a mãe entender isso, que ela é um papel de mediadora. Os filhos precisam andar sozinhos, senão ela pode se sentir frustrada se ela não, talvez, perder esse controle, talvez, mas ela precisa pensar nos filhos. O quão frustrante vai ser para eles se eles não tomarem as próprias decisões, se eles não resolverem as questões todas, né? Então, é sair um pouco desse apego seu pessoal e entender o que os seus filhos estão precisando nesse momento. Tá certo, é maturidade, viu, gente? Ó, cuidado aí na hora de envolver também a mãe, que às vezes os próprios filhos também envolvem os pais. Também tem esse outro lado, viu? Muita atenção. Obrigada, Lucas, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Mirielle, também, pela sua contribuição com esse assunto, viu?